A magia agora é tema de moda até. Primeira página de revistas, livros vendidos sobre o assunto. A magia, uma espécie de retorno a esses valores que pareciam ser valores antigos da história, num mundo cheio de tecnologia, cheio de discussões científicas, empolga uma discussão do porquê que isso está acontecendo. É um pouco do que nós vamos fazer hoje aqui, trazer um porquê para tudo isso, a partir, inclusive, da resistência aqui no Rio, de um trabalho que foi feito sobre o universo feminino da magia. E a mulher, quando se envolve nisso, realmente é antiga a lenda que envolve essas questões. E nós vamos, com pessoas aqui, discutir exatamente a partir daí o porquê dessa tendência da magia. Eu vou apresentar inicialmente para vocês a Nádia Lacerda, que é parapsicóloga e tratou nesse encontro que eu me referi dos caminhos, né, das mulheres, porque são bruxas, né? Porque dizem, né? Também ao lado da Nádia o Suruape Jorge Garcia, que é professor e trata dessas coisas também de ocultismo, né? Perfeito. Vai nos explicar um pouco disso. Aqui ao meu lado direito o Jorge Chabel, que trabalha com símbolos herméticos e cromoterapia. E, por fim, a professora Gercega Almeida, que trata muito de cultura antiga e já esteve numa outra fase do Tome Ciência, quando a gente falava de mitos aí. Professora, essa questão da magia, como explicar toda uma tendência no mundo cada vez mais envolto por questões tecnológicas, por computadores, por que quando já começa a se voltar tanto a essa questão da magia? Eu acho que seria interessante, primeiro que tudo, as pessoas decodificarem o que significa magia. Magia é um poder. E um poder de um conhecimento que, no momento atual, está na mão da tecnologia e da ciência. Então, é mago aquele que, de alguma forma, tem um conhecimento de um poder estabelecido diante do homem e o universo. Então, acontece que, na antiguidade, esse conhecimento era passado dentro dos templos. E os templos eram sacerdotes que eram, ao mesmo tempo, os cientistas e os magos. E, posteriormente, na Idade Média, isso começa a ser transferido para o povo na medida que as pessoas conheciam a maneira de curar através das ervas, conheciam a influência dos planetas e da Lua sobre os ciclos cósmicos da criação, e isso gerou uma certa reação de uma estrutura estabelecida, porque esse conhecimento havia sido perdido, principalmente na Europa. E havendo sendo perdido, toda pessoa que tivesse hoje o que se chama de um fitoterapeuta, ou fosse um médico homeopata, né, que lidasse com energia, com um cromoterapeuta, elas seriam consideradas pessoas que estavam sendo, desde aparentemente bruxas, né, que aí esse termo precisa ser visto com cuidado, até uma pessoa que fosse um mago que tivesse os poderes. A maior maga que existiu realmente foi Ísis, dentro da estrutura de um conhecimento clássico na relação com o Egito, porque ela é a grande deusa mãe natureza, então ela é a maga por excelência. Então a natureza tem o seu lado para o homem positivo, com toda a sua vida que ela fornece, tem o seu lado dentro dela certíssimo, destrutivo. Vamos aproveitar, né, para explicar algum desses conceitos, pedir para a Nádia nos ajudar, até porque foi o tema que ela tratou, né? Por que a questão do bruxas associado à mulher? É exatamente esse conhecimento, quando foge do usual, logo se rotula? Associado à mulher, mas a mulher atual, no sentido da busca justamente do ser humano, porque o ser humano hoje em dia precisa ter alguma coisa para acreditar. Mas o que eu abordei aí foi a comparação da chamada de bruxa, a bruxa antiga, a bruxa feia, a bruxa má, que não é realmente a bruxa feia nem a bruxa má. É uma bruxa porque ela foi criada para ser má, foi apresentada assim. Agora, realmente, ela não é aquela bruxa. E a mulher, hoje em dia, ela aprendeu muito, como as bruxas antigamente, a manipulação do homem. Eu parti dessa parte. Do ponto de vista do conhecimento normal e formal, né, no passado, até envolvida aí aquela questão da Inquisição,
As mulheres conheciam alguns tratamentos de erva, tratamentos esses que vêm correndo pela humanidade como Exatamente. conhecimento adquirido. Mas no momento que eles não são oficializados, logo criam estigma da o bruxa. proibido, Um pouco né? isso O também? proibido já passa a ser feitiço, ou magia, ou qualquer coisa. Como hoje, né? Acontece muito. Vamos pegar um pouco essa questão do oculto, Surratt. A gente poderia relacionar que a aura que envolve o ocultismo, sempre com uma coisa misteriosa, no fundo, é o conhecimento não concreto que a ciência tem de algumas coisas? Não seria assim uma coisa misteriosa. O ocultismo, ele é velado por ter as pessoas ainda não descobriram o que é mais importante na vida, ainda não exacerbaram o pai e a mãe interno, ou a verdadeira mãe. Porque desde o início da humanidade, já dizem os mestres de sabedoria, na época lemuriana, na terceira raça lemuriana, ou seja, a terceira raça da Lemúria, foi quando houve a queda do sexo que começou a deflagrar o que está ocorrendo hoje em dia. É importante que a mulher ela se coloque realmente como ela foi feita para ser na presente existência. Não aquela mulher submissa, escrava do passado, porque toda essa, vamos dizer assim, esse arquétipo pode ser exacerbado no presente. Então, se ela continuar da mesma maneira que ela foi no passado, algum tempo atrás, ela vai cada vez mais trazer o que está ocorrendo hoje no mundo. O homem não descobriu ainda a mãe que tem dentro dele. Essa mãe que é oculta, que é a mulher, que é o feminino e o masculino. Como todos já sabem, nós temos as duas partes, né? Masculina e feminina, sendo que a mulher, inconscientemente, ela é masculina, inconscientemente ela é feminina. E o homem é o inverso disso daí. Quando houver essa, vamos dizer assim, essa transa, né? Do pai e da mãe, do homem e da mulher, haverá um casamento, vamos dizer assim, místico, oculto, esotérico, interno. E esse casamento que tem que haver. Dentro deste conhecimento, dentro desta sabedoria, que muita gente diz que é oculta, não é oculta, ela está bem clara. A própria psicologia coloca, a psicologia junguiana, um pouco a freudiana, mas a freudiana já parte para um outro caminho, mas Jung foi o que melhor colocou esta relação homem e mulher. Existem dentro de cada um. Bem, vamos ainda esmiuçar um pouco. Eu confesso que para mim ainda está um pouquinho complicado. Então vamos tentar e vamos pedir a ajuda do Charbel aí para explicar para a gente, afinal de contas, o que é esse esoterismo que está tão em moda, para a gente entender melhor, para o espectador conseguir entender um pouco o que é isso. Bom, entre a palavra esoterismo e ocultismo, as duas se relacionam à mesma coisa. Então, o oculto é algo velado, e tudo que está velado é algo que está dentro da profundeza da Terra-mãe. Essa Terra-mãe seria puramente a consistência de cada ser humano, que é o corpo, que ele é herdado pelas concepções da natureza, mãe, pelos avós. Então, os avós, que a gente pode dizer, o abot, né? Em linguagem acadiana, eles permitem a trazer todas as heranças que nós temos. Então, o oculto são as heranças que nós, através de milênios, tivemos guardado dentro da gente, que seria a magia, o ocultismo, o esoterismo guardado dentro da gente e que ele tem que ser revelado, detonado. Então, normalmente, ele é desenvolvido por uma natureza mãe, tá, chamada da mãe Io, que, aliás, deu para a origem dos cultos sumerianos e os outros caldeios para Iá, e depois deu realmente para Inanna, e depois veio para Nanna-Bulu, que foi realmente descendendo. Tá? Puxa, para mim um monte de nome novo que certamente para eles também, né? Da onde é a origem disso tudo? Bom, a origem, o que se supõe mais ou menos é que tem muito mais atrás Atlante, Lemúria e bem atrás. Quer dizer, eu tentei realmente pesquisar dentro da área, mas aliás mais profundas, mesmo no povo Sefinar, que aliás é um povo que levantou uma parte oculta muito interessante sobre a Cabala, né? E é muito difícil de saber por onde começou, porque é um povo que transmite para o outro um conhecimento e tem hora uma mistura, uma miscigenação que é difícil de saber.
Gessilga, ajuda a gente aí na localização do tempo aí, em termos do seu conhecimento de cultura antiga. A localização você poderia, isso que ele está colocando é uma figura de criação no seu primórdio e nas suas bases mais profundas da formação. Então isso seria a raiz, e essa raiz, quando ele fala em Inanna, estaria na Suméria, o povo acadiano dentro da estrutura sumeriana, essa região toda do Oriente Médio que nós estamos vivendo. Então isso vai se estender, são as antigas civilizações existentes no Crescente Fértil, do Oriente Médio, né, entre Tigre e Eufrates, que vai dar um lado semita, que são os árabes e os judeus, e um lado posterior ligado à disseminação dos fenícios e da Síria, vai aquela região toda ali, e consequentemente vai se interligar com uma relação com o Egito. E essa relação com o Egito também estará com uma relação com os celtas, e você tem toda essa figura de deusa mãe primordial, que é o que está mais profundo, é o que está no pântano da criação, que aí você tem que ver uma relação com a formação da Terra. Você tem todas as civilizações. Você tem na civilização celta, que vai ser a formação de todos os povos praticamente da Europa. Você tem na civilização que vai formar a civilização grega, e você tem os indo-europeus, que vão ser a base disso. Então você tem a mesma figura, e como a Terra tem a mesma formação. O que ainda está mais no subterrâneo é essa deusa mãe avó. Os gregos diziam assim: joga as pedras atrás nas costas, depois do dilúvio, que dessas pedras vão surgir os novos seres. Então é por isso que está se recuperando a linguagem dos mitos no momento atual, porque o mundo está vivendo um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele é só uma questão de estrutura histórica. De 500 em 500 anos ele é retomado. O homem não está indo partindo para o universo. Na descoberta do universo tem uma notícia incrível. Na descoberta de uma nova galáxia. Há 500 anos atrás o homem descobria as novas terras através do mar. Agora está indo pelo mar cósmico. E isso, consequentemente, gera no ser humano uma busca de uma origem que é mais transcendental, mas ao mesmo tempo é a origem de retorno aos conhecimentos antigos. Então o que estava oculto passa a ser desvelado para revelar o homem as suas origens fundamentais de vida. Vamos aproveitar esse gancho aí do atual para eu colocar para a Nádia essa questão que ela referiu-se no início. Quando eu citei uma tendência de transmissão cultural que marcava algumas mulheres, né, estigmatizadas como bruxas, até algumas queimadas porque Exatamente. Sabiam fazer até um parto bem feito, mas fugiam às normas de então e por causa disso eram dadas como bruxas. Mas você colocou que hoje, né, nessa relação de domínio da mulher pelo homem, isso é uma discussão fantástica, porque sempre a gente diz, né, mulher que manda, o homem que manda. Então, como é que se associa essa questão de Não, dizer como que é grande bruxa? bruxa, quer dizer, para você ver que não é bruxa, né? A nossa maior bruxa foi Joana d'Arc. Então ela não era bruxa. Ela realmente era uma paranormal, todo o conhecimento que se tem sobre o assunto que ela ouvia, não é? Ela tinha um dom de ouvir e se dirigia justamente através desse dom. Ela escutava onde ela deveria ir, não é? Nas batalhas e tudo. Então, a Joana d'Arc, que não é bruxa, né? E hoje você vê, ano passado, agora há pouco tempo, né, dessas mulheres, grandes mulheres, vamos dizer a mulher do Gorbachev, a mulher do Reagan, né? A própria mulher do Reagan, ela consultava pessoas, astrólogos e por aí afora. A mulher admite mais isso? Eu acho que a mulher admite mais isso e o homem, ele teme, mas admite inconscientemente. Ele diz para você que não admite, mas ele admite. Porque há um receio, entende? Há no ser humano, mas a mulher é mais ousada, mais metida, vamos dizer, falando popularmente.
não tem medo. Vai, como a gente fala de Eva, que não foi lá, conversou com a serpente, tudo é a mesma coisa. Então a mulher hoje em dia faz Depois essas leva coisas. até uma culpa, né? Leva a culpa, mas aí não tem importância também. Eu acho que é por aí, entendeu? E esse comportamento da mulher, que você vê, se ela fizer, é porque realmente a mulher, na minha opinião, agora já é uma opinião muito pessoal, a mulher se desgastou. Acho que a palavra desgaste seria certa, né? Ela se desgastou muito lutando para chegar numa condição do homem, disputou muito com ele. E com isso ela teve uma desvalorização muito grande. Assim, essa é a minha opinião, eu acho que é assim. Porque você pode acompanhar o homem, dirigir o homem, ser super amiga do homem, ser uma bruxinha, porque você é uma bruxinha, porque quando você está fazendo isso, o homem ele não manipula, ele não tem esse sistema, ele é muito inocente, ingênuo até, entende? Na minha opinião, eu acho isso. Você manipula o homem, porque você vai através de carinhos e sedução, e toda essa área de amor, né? Porque o amor é uma coisa muito complexa, né? Para você explicar, as pessoas misturam muito. Então o homem ele é levado tranquilamente. Então eu acho que existe um comportamento assim daquela bruxa, né? Que fazia sua ervinha, com a mulher de hoje que não precisa da ervinha, ela faz um cabelo maravilhoso e fica olhando para ele, e ele está sendo manipulado e seduzido. Principalmente numa sociedade onde o belo é exaltado nos anúncios em todo momento, fica mais fácil, e que você talvez, ainda né? por cima tem que ser magro, muito magro, porque é assim que Esbelto e jovem. a mídia diz, né? Então, Bem, deixa eu ver né? só o que leva, Diga. o que está levando as pessoas a essa tendência, colocando uma questão aqui para o Suruap. O que lhe levou, né? A sua formação é de engenheiro. Sim, engenheiro. O que lhe levou a buscar essas coisas? Você foi o primeiro que introduziu a terminologia que depois a Gersilga nos ajudou a entender um pouco mais. O que lhe levou a buscar esses conhecimentos, a se especializar nisso? Talvez ajude a entender um pouco né, por que as pessoas também estão à procura disso. Realmente a sua pergunta é interessante porque a nossa área é tecnologia e é uma área fria, né? E eu te digo mais, André, que toda essa busca foi buscando a mãe, foi buscando a parte feminina, porque nós somos criados distorcidamente por uma sociedade bastante, atualmente caótica, a coisa está um caos total, e a coisa de 30 anos atrás, aproximadamente, eu senti essa necessidade de entender melhor relacionamento interno, porque isso tudo é interior. Porque sendo a mulher, como a Nádia colocou, a mulher tem mais ousadia, porque ela, inconsciente dela, é masculino, é macho, é pai, é espírito. Então, o poder de intuição da mulher, de aplicação realmente da parte esotérica interna, fechada, ela é muito mais ousada do que o homem. E o homem, sendo mais feminino externamente, o consciente dele, ele é mais apaixonado, ele é atraído mais fácil pela mulher. E como a Nádia colocou, ela consegue dominar o homem por essa fragilidade do homem. Agora, ela se perdeu um pouco, a mulher se perdeu um pouco nesse tempo todo, porque a época é dela. E só tem uma saída, e vai ser através da mulher. Todo o desenvolvimento, seja ele material, espiritual, tem que ser feito através dela. Porque é ela que levou a esse caos total. Eu já vi gostar de mulher, até eu gosto, mas ele está ganhando de todos. Eu nunca vi coisa igual. Peraí, a Gersilga balançou com a cabeça, estou dando uma Ela está querendo dar uma parte. Não. Mas deixa eu colocar, deixa eu esclarecer o meu ponto de vista. Porque foi através do sexo que ela conseguiu atrair os deuses a cair nesta retomada um pouco caótica que está. Posso Aí eu deixo a deixa para a Gersilga, o gancho Eu para ela. considero que, de acordo inclusive com a física, por isso que eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande força e de grande riqueza no mundo, inclusive com a descoberta da física quântica, em todo caos já existe uma ordem pré-estabelecida e o caos é o início da criação. E dentro da Idade Média, por isso que eu acho que nós estamos retomando a Idade Média,
O caos é a primeira etapa da criação feito dentro das próprias catedrais góticas na sua formação dada pela Igreja Católica. Então, o caos é o início da criação. E esse caos, como início da criação, a atração exercida para a coagulação e a organização desse caos vai ser em cima do feminino dessa criação. E esse feminino dessa criação, ainda nem existiam seres humanos, e ele já puxava, porque senão ficava tudo voando pelo universo afora. Então, o caos é a estrutura da criação. Se nós, mulheres, estamos interligadas a esse caos desse início dessa criação, nós estamos ligados porque nós somos seres que temos um útero e atraímos a semente desse homem. E que é a grande função da mulher. Não é pelo sexo que o homem se perde, é pelo sexo que ele se salva. Porque o sexo é sagrado. Até porque essa função de reprodução certamente sempre intrigou o homem, historicamente. Lógico, mas acontece que a mulher aprende que ela é, além de ser a que atrai, deixando que o homem pense que ela é atraída, né? Ela é a guardiã da continuidade da espécie. E ela só pode exaltar a figura do homem. Porque se ela tiver que usar as suas atrações, a sua função de víbora, ou a sua função de fada, ou a sua função de forças de natureza, para que a natureza se coagule e tenha continuidade, ela vai usar. E isso é perfeitamente aceitável. O que ela não pode é manipular a maneira dessa atração que ela tem que exercer para essa vida ter continuidade. Então, nós somos, antes de mais nada, a parte de atração da criação. É isso que o Chardel colocou como a figura da avó, no sentido da formação inicial da criação da vida. É a atração, é a coagulação, é a força primordial. Então, somos sim, nós somos atração dentro do caos, mas o caos que está gerando uma futura talvez eu não ordem. tenha eu claro. compreendi a tua Você posição, compreendeu a mas minha colocação. Não é que a mulher vai levar o homem ao caos, porque o homem só consegue evoluir através da mulher. Não tem outra saída. Não é através... Não, e a mulher também, né? E a mulher também, a recíproca é verdadeira. Tanto o homem quanto a mulher só podem evoluir, tanto material quanto espiritualmente, porque tem aquele velho ditado, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso aí é uma verdadeira, essa afirmativa, essa assertiva. Porque enquanto, como você bem colocou, se ela estiver manipulando, isso aí está errado, porque aconteceu até alguns anos atrás, não vamos retornar um pouco. Toda pessoa que se sente fraca quer manipular. Né? Exatamente. Não precisa sentir mas fraca. isso foi causado pelo próprio homem, o homem que colocou a mulher em determinados períodos nessa situação, levando ela a se sentir inferior a ele. Mas, graças aos mestres, aos deuses, ela conseguiu, não, eu estou aqui, eu tenho que dar uma virada nisso tudo aí. Foi quando houve aquela revolta toda feminista. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, a pessoa só se deixa ser dominada quando ela quer ser dominada. Lógico. E ela tenha medo sempre daquele que se diz dominado, porque ele te espera na esquina. Perfeito. E toda mulher que se considerou que foi dominada ou foi maltratada, ela está lá esperando na esquina aquele que nos dominou. Exato. Então, eu coloco muito que é muito cômodo a pessoa se sentir manipulada e dominada, porque é mais fácil. Bem, deixa eu voltar aqui, retomar uma questão. A gente já viu, pelo menos, eu deixei rolar um pouco dessa questão. Até porque são questões muito atuais do dia a dia, porque essa discussão homem e mulher começou do início e não vai terminar, acho que nunca, né? Ainda bem que essas diferenças até existem. Mas para colocar ao Charbel um pouco para explicar para a gente, aproveitar do que é a cromoterapia e que nesse resgate há muito essa tendência, quer dizer, a acupuntura, quer dizer, toda aquela coisa que normalmente não é muito conhecida nesse nosso ocidente tecnológico, está havendo um resgate. E cromoterapia é uma das questões que volta a ser falada. Então explica um pouco para a gente o que é. Bom, vocês estavam falando de mulher, justamente o que me puxou a estudar exatamente a cromoterapia é o símbolo da mulher. Primeiro, a ligação com as virgens negras, tá? Vocês falaram agora do útero
como explicou aqui Giasilga, essa deusa, que é a criadora da natureza, que ela é a própria natureza em si mesma, que é a Utargit, tá? Que ela deu origem à palavra útero, tá? Porque é através dela é que viria todos os deuses do panteão. Então, ela é o útero aonde pode ser concebida a costela de Adão e de Eva. E aí buscamos justamente dentro da cromoterapia o efeito da luz e da escuridão. E quando partimos para o estudo apropriado à ausência de luz, que seria o preto, está se referindo justamente a essa deusa, a deusa negra, que aliás nas igrejas, nas catedrais tem, tá? E que tem ligação também com as fadas, tá? As melusines, etc. Né? Então, o trabalho da cromoterapia consiste, primeiro, a ter 3 fases. A cromologia, que estuda o fator mitológico da cor, porque ele se relaciona com os deuses. E esses deuses do panteão, eles têm uma tendência a se expressar através da cor. Prova que em cada manifestação de uma civilização, a antropologia nos mostra os fatores de tal povo primitivo utilizou tal cor para expressar uma deusa ou para expressar um processo, tá? De vivência. E a cor aqui, ela vem se aplicar puramente à convivência antropológica. Depois vem a cromoenergética, que seria a energia da cor que atua sobre o ser humano. No dia a dia, ele... Dá um exemplo, assim, para ficar mais fácil o entendimento, até porque eu estou preocupado para a gente resumir que a gente seria está quase justamente receber as chegando no final do influências por exemplo, você está no seu apartamento e as cores que estão dentro do seu apartamento, elas têm uma influência tremenda. Primeiro, pela relação do seu epiderme, tá? Você absorve a luz pela região da pele e depois também pela retina. Então essa absorção, ela traz uma modificação também ambiental. A prova é que quando a gente vai num lugar onde tem um campo verde, a gente se sente tão bem realizado e relaxado. E os arquitetos mesmo colocam as cores suaves, Isso, assim, tá, propiciam um melhor ambiente de trabalho. Coaduna com esse mesmo pensamento. Entendeu? Né? É a Vênus, né? E justamente É Vênus. É Vênus. É Vênus. Então Ou depois seja, na antiguidade já havia essa relação Sim, também. quando ela pisa para o lado de fora da água e vai para ser levada para o Olimpo, toda a terra se transforma num jardim. Então a cor verde é uma frequência de luz de Vênus, natureza, Vênus pandêmia. É porque a gente vê que essas coisas, até que, digamos, um arquiteto se preocupa em decorar um ambiente com a cor, vê, por exemplo, levando em conta, tem explicações desde a antiguidade, portanto. Tem, até mesmo de espaço. A deusa vermelha De tem, espaço, tudo isso tem. Por exemplo, de espaço, se você tem um ambiente, se tem uma sala de cor vermelha, ela fica reduzida. Se é azul, ela fica mais espaçosa. Então, esse é o efeito da cromoenergética. E a cromoterapia seria puramente fazer um diagnóstico através da arca de Noé ou de Moisés, que, aliás, também expressam perfeitamente também a relação da cura. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para ir adiante, o tempo é tão pouco, né? Sempre a gente reclama isso aqui ao encerrar cada programa. Mas eu espero que, do que foi dito aqui, se dê uma noção para aquele que nunca leu nenhum livro do Paulo Coelho, que não entrou na onda de magia, um pouco do que é esse pensamento da magia, né? Represente pelo menos um pouco dessa noção, a tendência de resgate com toda uma série de valores historicamente culturais, né? Falando nesse passado, e tenha isso ajudado a vocês a tentar compreender. Eu confesso que ainda não estou com toda clareza não, mas pelo menos me ajudou, tem que estudar, né? Me ajudou a entender um pouco qual é esse pensamento que viceja nessa questão em torno da magia. Deixo a caixa postal 3916 para vocês, agradeço a atenção e até a semana que vem.